Parece que agora virou moda os técnicos aposentados aqui do Brasil, técnicos veteranos que não estão mais na ativa, começar a criticar e a bater nos técnicos estrangeiros que estão treinando o futebol brasileiro e também agora bater no técnico Ancelotti que está à frente da seleção brasileira. Para quem acompanhou aí esses dias, as últimas 2 semanas, no site da Globo, ge.com, teve a entrevista do Abel Braga e agora a entrevista do Antônio Lopes, ex-técnico do Vasco. Bom, o Abel Braga deu entrevista semana passada falando que é contra técnicos estrangeiros vindo treinar times brasileiros e agora ele bateu mais firme também em relação ao Carlos Ancelotti, que está à frente da seleção brasileira. Segundo o Abel Braga, ele fala que ele não vai discutir a qualidade do Ancelotti, ele não vai falar que o Ancelotti não tem capacidade como treinador, mas ele fala que quando o Ancelotti tira a camisa, não tem a pele verde e amarela. Essa perseguição do Abel Braga, essa crítica do Abel Braga em relação aos técnicos estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, começou em 2019. Quem sabe toda a história percebeu que ali, quando ele saiu do Flamengo, quando ele pediu demissão do Flamengo, ele foi forçado a pedir demissão, segundo ele próprio, ele teve aquela mágoa na cabeça dele, aquele super time do Flamengo, foi ele que ajudou a montar, então ele que teria que ter tido todos os méritos e conquistas naquele ano. Para quem sabe da história, o Abel Braga estava em crise no Flamengo, mas o time estava sendo montado e o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus, segundo o Abel Braga, por debaixo dos panos, sem ele saber. Quando ele soube que o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus, ele chegou na diretoria e pediu demissão do clube. O resto da história todo mundo sabe. O Flamengo ganhou aquilo, quase tudo naquele ano. E com um time mágico. De lá para cá, o Abel Braga mostrou sempre essa mágoa, esse rancor, esse ranço que ele tomou do Flamengo e dos técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil. Então ele levantou essa bandeira desde 2019 para cá. E agora ele fala que o Ancelotti por ele, o Brasil não precisa de técnicos estrangeiros, porque fomos campeões já 5 vezes com técnicos brasileiros. Deixa eu dar uma opinião sobre o Abel Braga. O Abel Braga, meus amigos, ele é mágoa, isso aí é dor de cotovelo, ele fala com aquela raiva que ele achou que ele que teria que ser o técnico para comandar aquele time do Flamengo, já que por ele, na cabeça dele, acha que foi interrompido aquele trabalho. Então ele tem o motivo dele, né? Ele arrancou aquela mágoa dele que ele leva no coração. Infelizmente ele vai levar isso pela vida toda. Ele não consegue esquecer aquele episódio. E agora, essa semana, também no site da Globo.com, foi a vez de Antônio Lopes. Quem não sabe quem é Antônio Lopes, é um técnico que foi multicampeão pelo Vasco da Gama, é um técnico, é um delegado, é um cara que fez muita coisa, né? É delegado, técnico de futebol, comandou o Vasco, vascaíno e ganhou muitos títulos pelo Vasco. Foi campeão mundial também em 2012, como coordenador técnico da seleção brasileira, temos o técnico Filipão. Então é um cara que tem sua história também no futebol. E ele fala também que o Brasil não precisa de técnico estrangeiro, que ele é totalmente contrário ao Carlo Ancelotti vir assumir a seleção brasileira, que ele fala que o Brasil tem técnicos capacitados para assumir a seleção. Agora eu pergunto, eu queria estar assim frente a frente com o Antônio Lopes, para perguntar para ele, que técnico? Qual técnico brasileiro hoje capacitado para comandar a seleção brasileira? Já tivemos vários aí, vários. O Tite, que era o melhor técnico do Brasil naquela época, e foi a unanimidade. Todo mundo queria o Tite, foi para lá e foi um fracasso que foi. Diniz, Dorival Júnior, e assim outros que foram, Felipão de novo, foram técnicos que foram passando, que não deram mais certo na seleção brasileira. 2002 para cá, foi a sucessão de fracasso na seleção brasileira, porque nossos técnicos eles não foram se qualificando. Eles ficaram presos lá atrás, no passado. O futebol mudou, a dinâmica do futebol mudou, e os técnicos brasileiros continuam naquela teimosia de achar que sabem tudo
porque foram, na maioria das vezes, jogadores de futebol, são caras que já viveram futebol a vida inteira, então eles sabem, para eles acham que sabem tudo, que não precisam de estudo, que não precisam se atualizar, que o futebol hoje, como antigamente, é o mesmo. E não é. O futebol mudou radicalmente. A forma de treinar, a forma de jogar, a forma de gerir um grupo de jogadores mudou. E na cabeça do Abel Braga e do Antônio Lopes não mudou. São cabeças atrasadas, observaram que são técnicos já aposentados, técnicos das antigas, que estão levantando essa bandeira contra estrangeiros aqui no Brasil, que os técnicos que estão empregados, os técnicos mais novos, não estão falando disso aí não. Nem falam disso aí. Raramente tem algum que puxa um assunto ou outro, mas não, eles não estão nem aí, eles querem trabalhar, tentando aí evoluir, tentando melhorar, e deviam servir, deviam pegar, era de aprendizado esses técnicos que vêm, principalmente de Portugal, para tentar evoluir, se qualificar mais, ver outra cultura do futebol. Mas não, técnicos antigos, o Luxemburgo também é um cara que bate muito nessa tecla também que é contrário a técnico estrangeiro na seleção brasileira. Então é sempre técnico ultrapassado, fim de carreira, já está aposentado, que fala que é contrário ao técnico estrangeiro aqui no Brasil. E na sua opinião aí, dá uma posição aí, você acha o quê? Você é favorável, você é contrário ao técnico estrangeiro no Brasil? Abel Braga, Luxemburgo, Antônio Lopes, estão certos ou estão errados? Sua opinião aí. Eu peço também a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo. Também tem essa função agora aqui, a função nova, né, de hypar o vídeo. Se possível aí, também faça isso pra gente, é importante demais a sua participação aqui no canal. A gente tenta sempre trazer assuntos pontuais para debater e sempre usando cada vídeo como um assunto só, para não misturar os assuntos, não, para não ficar uma coisa muito maçante, não ficar assim vídeo muito longo. Então a gente pega um assunto, traz para cá para debater com você e discutir aqui no vídeo, beleza? Tamo junto, obrigado mais uma vez aí por fazer parte do canal, obrigado por você que já é inscrito, e aí, mais uma vez eu peço, não é inscrito ainda, se inscreve. Tamo junto, valeu!